Não deixe de conferir no Facebook Yamane Artes, caricaturas em estilo mangá. E aí galera, beleza? Eu estou aqui com Alex Rangel, do Ministros do Riso, por favor. Opa, sou eu, Maestro Céu Azul, estou aqui com o meu querido Eduardo Yamane. Sabia, cara, que no começo quando eu falava o seu nome, enrolava, sabe? Aí depois eu Yamane. Tô aqui então, a galera do seu canal, canal, página, fez tudo. Sejam bem-vindos. Na verdade, eu quero agradecer por estar aqui. É uma honra ser entrevistado por você. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço. Aí, enfim, não esqueça de assinar, dão aquele like e também ajudem, compartilhem, não se esqueçam. Todos os links estarão aqui na descrição. Então, roda a vinheta. Então, Alex, a minha primeira pergunta eu gostaria de saber como que você começou a Ministros do Riso? Ah, cara, foi uma coisa muito legal, porque a gente, né, tanto você quanto eu, a gente ama quadrinhos, ama tokusatsu, ama anime, ama tudo isso. Eu comecei, na verdade, aos 7 anos de idade com desenho. Aos 16 anos, eu sempre quis fazer um trabalho social, então eu criei um personagem chamado Zinzipapa. Olha só o nome. E eu sempre fui fã de Mozart, então o estilo do maestro é Mozart, né? Século XII, essas coisas assim. Música clássica, eu sempre gostei. E eu desenhei e ficou parado. E eu virei desenhista em quadrinhos. Comecei a criar minha série e queria que desse certo. Só que aí não deu, por indas e vindas e alguns problemas pessoais, né? Eu acabei tendo um acidentezinho, tendo uma filha, que graças a Deus é linda, maravilhosa, tem 18 anos, vai fazer 18 anos dia 7 de setembro agora. Então, dia... Não, 7 de setembro. Isso mesmo, eu já estou esquecendo, tá vendo? E por problemas de poder chegar perto dela, essas coisas, e as pessoas ficarem julgando quem eu era, se era uma pessoa boa ou não, eu comecei a apelar para mostrar a arte e o conteúdo que eu tinha. Porque a gente, às vezes, quando mexe com arte, a pessoa acha que a gente não ganha nada, que é coisa de vagabundo e por aí vai. Então o que eu fiz? Eu comecei a me dedicar aos meus quadrinhos, e aí eu fui jogado pro teatro, comecei a me dedicar ao teatro, tudo visando mostrar para todos à minha volta quem eu era. Uma pessoa legal, um amigo, um companheiro, que desse espaço a coisas boas, que as pessoas me conhecessem como eu sou. Só que, tipo, as pessoas que eu iam fechando o trabalho iam me machucando, iam pisando na bola, sabe? Montei uma banda, a banda deu certo, na hora que a gente ia gravar um CD, os integrantes da banda, porque tinha público feminino, no dia da gravação desapareceram. E a multa ficou nas costas de quem? Ninguém. Eu era o mais velho da banda, né? E aí ficou nas minhas costas. E eu fiquei muito decepcionado. E eu não escondo de ninguém isso. Nessa época de decepção que eu tive, foi em 2003 para 2004, eu entrei pra igreja evangélica. E, assim, o que me ajudou a igreja evangélica? Me ajudou a ter disciplina. Por quê? Porque eu fazia muitas coisas, Eduardo, e não terminava, cara. Às vezes a gente tem esse problema, a gente quer fazer tudo, abraçar o mundo, e não lista o que a gente tem que fazer, sabe? Não faz aquela listinha de afazeres, e acaba caindo. E aconteceu isso comigo. Aí, dentro da igreja, eu criei uma disciplina, e eu entrei num grupo de teatro, chamava, na época, Segundo Coração de Deus, alguma coisa assim. Só que eu entrei no grupo de teatro só pra ajudar. E nessa de ajudar, um amigo nosso caiu de uma laje e ficou com um tumor no cérebro. E a gente foi visitar. E eu era diácono da igreja, tinha aquelas carteirinhas, sabe? Pregava, essas coisas assim. E aí eu fui pra lá. Fui visitar o rapaz. Quando eu entrei na UTI, cara, eu vi família sofrendo. Aquilo me cortou o coração. Eu falei assim, cara, eles precisam de gente, não pra falar... falar de uma religião legal, mas acho que o amor acima de tudo. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu quero fazer isso. Eu quero dar um abraço em alguém aqui. Mas eu não pensava nessa figura aqui que você tá vendo, não pensava disso, não. E aí eu entrei na recepção e perguntei, como é que eu faço para fazer voluntariado? Aí o pessoal falou assim pra mim, olha, Alex, eu já me apresentei, né? Sou Alex Rangel, tal. Ó, vai no município da sua cidade, que eu moro em Carapicuíba, vá lá no hospital e pergunta pro pessoal como é que é. E aí eles te dão as diretrizes do que você tem que fazer. Aí eu fui na ouvidoria e infelizmente a menina falou assim pra mim, está proibido visita religiosa no local, porque tem alguns irmãos que acabam
destruindo religião de outras pessoas, falando que é coisa do diabo. Aí, minha mente foi muito rápida. Eu falei assim, mas eu não vim como visita religiosa. Eu vim como voluntário. Aí ela falou assim pra mim, voluntário? Você tem algum grupo de palhaço? Aí eu, tenho. E eu não tinha, cara. E quantos são? Aí eu pensei na equipe que eu tinha, nos amigos que eu tinha na igreja. 1, 2, 3... Eu tenho 8. Ela, você tem um release? Tenho. Não tinha. Então faz o seguinte, hoje é sexta-feira, você tem 5 dias pra me trazer. Numa quarta-feira, quarta ou quinta, se você quiser, você me traz o release e eu faço a agenda pra você visitar as crianças aqui na pediatria. Eu falei, beleza. Quando eu saí dali, eu falei, ferrou. Eu não tenho grupo, nunca fui palhaço, já fui ator, mas sou ator, mas nunca me caracterizei. E agora? Corri na igreja, falei com uma pastora, mostrei o desenho que eu tinha de 1996. Ela falou assim, traz o tecido pra mim, que eu costuro. Eu falei, que tipo de trabalho que eu vou fazer? Uma amiga minha, a Francine Correia, ela falou assim pra mim, por que você não assiste um pouco de Circo du Soleil? Eu falei, vou assistir Circo du Soleil. Peguei aquele, o Corteu, sabe? Aquele de 2006. E comecei, isso foi em 2006. Aí, assisti o Corteu, falei, é isso que eu quero. Roupa de cetim, tudo fino, bonito, uma maquiagem simples, tranquila. Minha primeira maquiagem, horripilante. Se você olhar no meu Facebook, no Sanatorinho, a primeira apresentação do maestro, a boca era desse tamanho, o cabelo era tudo jogado de qualquer jeito, mas o figurino na estica, bonito. E aí eu desenvolvi o grupo no objetivo, primeiro, de ensinar as crianças a falar inglês, que era Blue Sky. Eu não era maestro, era só céu azul, porque eu sempre gostei de azul e tal. E eu comecei a desenvolver trabalhos assim, educacionais e didáticos. Então a gente começou a fazer muito trabalho em hospital, muito trabalho em orfanato, muito trabalho em igreja, muito trabalho em favela. E o grupo começou a crescer. E aí eu senti a necessidade de criar um reino. Aí eu, baseado no RPG, Warcraft, DuckTales, agora com Game of Thrones, que é bem parecido com os Meninos do Riso, o lance dos 7 reinos e tal, eu comecei a desenvolver. E aí eu comecei a ser caracterizado como não palhaço, sabe? Tipo, teve uma época que eu tava de touca de Papai Noel, e aí falaram assim pra mim, você não é o palhaço original, porque existe o palhaço tradicional de circo, tem o palhaço de teatro e tem o palhaço de TV. Você não é nenhum desses daí. Ou você é palhaço, ou você é Papai Noel. Aí eu falei assim, tem categoria agora? Categoria tradicional, categoria teatro, categoria TV? Então nós somos a 4ª categoria, somos os ministros do riso, a gente pode ser um pouco de tudo, não menosprezo nenhum de vocês, eu amo os palhaços desde criança. E aí, cara, alavancou, saí da igreja, lancei meu livro em 2010, o primeiro livro dos Ministros do Riso, contando a história do grupo. E aí fui desenvolvendo peças, contação de história, comecei a desenvolver, o grupo foi crescendo, a gente chegou a ter mais de 60 pessoas. E aí eu senti a necessidade de desenvolver um projeto chamado Companhia Ministros do Riso, onde é aberto para todas as pessoas que quiserem participar, que tem um coração aberto para fazer esse trabalho. E aí, estamos aí até hoje. Interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção e meio que vou pegar esse gancho é que você praticamente meio que começou do zero, né? Começou não tendo nada. E você, de uma maneira criativa, resolveu um problema, resolveu uma questão. No caso, você conseguir se caracterizar em tão pouquíssimo tempo. E você citou aí que não era considerado, as pessoas não te... Melhor dizendo, pessoas não. O meio artístico, vamos dizer assim, não te considerou como um palhaço, propriamente dito. Como que como que você se autodescreveria? Não como ministro, mas sim como não uma categoria, mas sim uma identidade artística. Sim, então. Quando eu participei, eu fui num evento em 2011 ou 12, se eu não me engano, eu fui num evento na Galeria Olido, ali perto da República, e só tava eu caracterizado de palhaço. Foi nesse dia que falaram pra mim que eu tava com touca de Papai Noel, roupa de palhaço, era o Dia Internacional do Palhaço, que é dia 10 de dezembro. E um palhaço chegou em mim e falou assim, qual é o nome do seu palhaço? Aí eu falei, Maestro Céu Azul. Ele falou assim, é muito grande. Porque você sabe muito bem que palhaço tem biribinha, pipoca, careca. E eu criei nome e sobrenome. E além disso, uma profissão. Por que eu fiz isso? Porque eu seguro 4 pilares, Eduardo. Cultura, cidadania, educação e inclusão social. O que é cultura, cidadania, educação e inclusão social? Quando você fala para uma criança o dia da profissão nos Estados Unidos, todo mundo quer ser ou um policial, ou um guarda de trânsito, ou um dono de lanchonete, ou um jogador de basquete, porque lá tem o dia da profissão. Aqui no Brasil não tem.
Então qual que era o meu objetivo? A criança pergunta pra mim, o que é maestro? Maestro é aquele que rege uma orquestra. O que é uma orquestra? Tem violino, tem violoncelo, tem harpa, tem piano, tem isso. O maestro segura uma varinha que se chama batuta. Eu já ensinei a criança. Trabalhei a cultura e a educação. Esse era o meu objetivo. Então, quando eu fui afrontado dessa forma, quem me salvou, o meu grande amigo, que virou meu amigo, que era meu ídolo e virou meu amigo, o Pascoal da Conceição, falou assim, não, hoje é o Dia Internacional do Palhaço e ele é o único caracterizado de palhaço. Vocês não. E esse rapaz que era palhaço disse o seguinte, hoje é nosso dia de folga. Aí o Pascoal disse assim, como um dia de folga, sendo que o circo está acabando e você é a referência para uma criança perguntar para o papai e para a mamãe o que é um palhaço, e no seu dia você não está caracterizado e o cara está. Então, dali em diante, o pessoal começou a conversar comigo de uma forma diferente. Então hoje eu denomino assim, os ministros do riso são palhaços? Sim. São contadores da história? Sim. São atores de TV e seriado? Sim. São músicos de palco? Sim. Por quê? Porque a cultura ela abrange tudo, a arte ela abrange tudo. Então é um pecado meu começar a arte sem citar dança, sem citar música, sem citar canto, sem citar conto, sem citar dança. Tá errado. Então eu denomino assim, uma categoria multi-artística. Legal, cara. Uma coisa que eu achei interessante é a questão da multimídia, do multiartístico, né? Você se coloca, na verdade, respondendo a questão, e muito bem, ainda mais que você citou um cara que eu também admiro, e eu sei o trabalho dele, né? Que é o Pascoal da Conceição. Uhum. E você se coloca como um multiartista, um cara completo, multifacetado para diversos tipos de artes, não só artes circenses, artes do palhaço, mas também arte do contador de história, de você criar histórias, do escritor talvez, que você também escreveu livros e tudo. E uma coisa que eu gostaria de perguntar sobre essa questão, né, que hoje em dia as pessoas em si, nós estamos vivendo uma época não muito feliz da comédia, não muito feliz de conteúdos inteligentes. Uhum. Eu queria saber o que você enxerga em relação a essa questão, né, do humor brasileiro. Qual seria a sua perspectiva? Eu acredito assim, eu tenho, graças a Deus, com esse trabalho eu consegui muitos amigos, né? A gente citou Pascoal da Conceição aqui, a gente não falou quem ele fez, né? Ele fez o Doutor Abobrinha no Castelo Rá-Tim-Bum, máximo. E essas pessoas, eu acredito assim, antes de sermos artistas, nós tivemos ídolos, e esses ídolos fizeram quem nós somos hoje. E esses ídolos são pessoas que não desistiram em meio à crise, cara. Por exemplo, como você mesmo citou, eu comecei do zero e sozinho. Qual foi a minha concepção para começar do zero e sozinho? Primeiro, Thomas Edison. E segundo, os irmãos Warner. Por quê? A história desse pessoal é maravilhosa, mas eu coloco no modo simples, quando eu falo com os atores que eu tenho, eu crio uma situação para eles entenderem. Não é a história original, mas uma forma fictícia. Por exemplo, digamos que você seja Thomas Edison. E você é um cara que está desenvolvendo, porque Thomas Edison ele não fez a lâmpada, ele só aperfeiçoou. É um erro que as pessoas não sabem. Ele só aperfeiçoou a lâmpada que já existia. E você faz teses, você cria coisas, você tem teorias, e você precisa o quê? Da luz de velas. Naquela época, luz de velas. Um exemplo. Não que seja a luz de velas da vida dele. Não foi, porque já tinha lâmpada. Mas vamos dar um exemplo, luz de velas. E aí, a fábrica de vela tem um sério problema. Os funcionários entram em greve. Então, não tem mais cera, não tem mais vela. Durante uma semana. Pensa você, que é um escritor, que é um professor, que é um inventor, sem luz para fazer as suas criações, as suas teorias na madrugada, que é o principal. A gente consegue trabalhar melhor na madrugada. Você vai ficar louco, não é verdade? Então o que ele fez? Ele pesquisou o significado e foi chamado de louco quando ele falou assim, ó, eu tenho uma ideia para evoluir a lâmpada. Você é louco, cara. Você não vai conseguir. O cara passou dias, horas, noites, fez a lâmpada e ainda ficou acordado 40 e tantas horas só para ver ela apagar, para ver o tempo de vida dela.
Então, por isso que ele é considerado o inventor da lâmpada. Não, ele aperfeiçoou uma invenção que já existia. E os irmãos Warner, eu penso da seguinte forma. Digamos que você seja um irmão Warner e eu seja o outro. E você chega pra mim e fala assim, Alex, eu acabei de criar um seriado. É sério? Vamos montar ele? Vamos. O que a gente precisa? Eu preciso de 2 câmeras, a gente precisa de um microfone e precisa de figurante. Ah, minha namorada dá pra ser figurante. Aí você fala assim, a minha também. A minha irmã, a minha prima dá. Aí a gente junta uma galera e faz um seriado muito legal. Aí eu e você, com a cara e com a coragem, a gente vai numa TV da vida. Vamos no SBT. Aí o SBT fala pra gente assim, não. A gente vai na Record. Não, a gente vai na Rede TV. Não, na Rede Brasil. Não. Vai em tudo quanto é lugar e não dá. Aí eu desanimo. Aí você fala assim, não, Alex, não vamos desanimar. A gente é irmão Warner. A gente não pode desanimar. Vamos fazer o seguinte. Vamos montar um canal no YouTube. A gente lança a nossa série. E aí se virar... Mas a gente não vai fazer pra vender. A gente vai fazer porque a gente gosta. Vamos fazer o primeiro capítulo ao último e vamos lançar. Se der certo, deu. Aí a gente faz a série. No 3º episódio a gente já tem fã. No 4º episódio a gente já tem pessoas perguntando assim, Eduardo, eu também tenho uma série. Posso lançar no seu canal? Aí você pode. Aí o outro pede, o outro pede, o outro pede. Sabe o que acontece? A gente vira os irmãos Warner. Aí sabe o que vai acontecer? O SBT vai chegar em você, a Record vai chegar em você e falar assim, ô Eduardo, quanto você cobra pra liberar os direitos autorais daquela sua série lá do começo pra gente passar em horário nobre? Aí você vira o dono da questão. Então o que eu aprendi com tudo isso? Que esses humoristas, eles viraram donos do próprio trabalho, donos dos próprios textos, das próprias criações, levantaram a cabeça e falaram assim, não, eu não dependo dos outros. A arte é universal, eu posso fazer o meu. E esse tipo de inspiração fez com que eu, você e muitos outros seguissem eles. Então não depende de governo pra gente destruir e arrebentar na cultura e educação. Não, precisamos de grupos, né? Vou falar que nem os melhores do mundo agora nos Notícias Populares, né? O Giovanni ele chega e fala assim, ó, grupos de teatro para demonstrar o amor. Exatamente. Quando a gente, como minoria, se junta, que é o que a gente está tentando fazer com os cosplayers, quando a gente se junta e faz o bem primeiro pra gente, a gente irradia pra quem gosta. E para quem não gosta, vira matéria. E para quem se interessa, vira atitude. E para o mundo, vira ação. E quando vira ação, aí, meu querido, o seu trabalho é comprado do formato que você criou. Quando você desenvolve um projeto e você mostra ele no papel, ninguém compra. Quando você executa, as pessoas compram do jeito que ele está. Com os amigos que você tem, com a produção que você tem, com a equipe que você tem. Então, eu acredito assim, o humor, ele tá fraco, sim, porque houve uma tendência e um declínio para coisas banais e fúteis. Só que essas coisas banais e fúteis vão cansar. Então, qual que é o nosso pensamento como artista? Vamos fazer que nem formiguinha no inverno. A gente vai juntando a folhinha por folhinha. Na hora que o pessoal sentir fome, eles vão procurar no fútil? Não. Na hora que eles sentir sede de cultura, eles vão procurar no fútil? Não. Eles vão entrar no seu canal para ver entrevistas, eles vão entrar no nosso canal para ver ação e dança e essas coisas. Então eu acredito que isso vem irradiar e fazer a diferença. Por isso que eu não me preocupo tanto. Eu até dou graças a Deus que esteja assim. Porque em meio às crises vem solução. Se a gente estivesse só com coisas boas, não haveria milhares de criadores maravilhosos, né? O inventor da lâmpada foi em meio a uma crise. Os irmãos Warner foram no meio de uma crise. Então por que você não pode ser no meio de uma crise como eu também não posso? Então esse é o meu objetivo. Interessante. E vem uma reflexão, uma reflexão, né? Em meio a momentos desesperadores, momentos complexos, na verdade, a gente tem que saber lidar com eles e saber como poder trabalhar isso, né? No seu caso, né, você exatamente pensou com calma, com frieza, viu as coisas que tinham possibilidades e já, zap, viu um estalo na cabeça, já veio uma solução para poder resolver aquele problema, né? No caso, só a gente repassando, né? Entendendo a situação, parafraseando, como dizia minha mãe, você justamente aproveitou-se de uma... Na verdade, não se aproveitou. Você aproveitou a oportunidade no momento certo. Sim. Mandou fazer figurino, foi atrás do que tinha na sua volta e criou a companhia.
Isso aqui foi uma solução muito inteligente e rápida. Hoje em dia, as pessoas em si, eu enxergo isso muito, infelizmente, esperançam demais. Não. Por exemplo, você esperar por um emprego, você esperança por um emprego. Hoje em dia, não compensa. Você tem que fazer alguma coisa acontecer. Você tem que criar uma experiência para poder a pessoa ter uma, vamos assim, uma visão. Ver, nossa, esse cara é ótimo, esse cara eu quero esse cara pro meu time. Exatamente. A minha madrinha, por exemplo, eu tenho uma madrinha, a minha madrinha, que eu amo muito, ela é terapeuta holística, o nome dela é Mônica Ronsimore, ela era do Rio Grande do Sul, agora tá morando em Brasília. E minha madrinha, ela sempre foi, sabe aquela espécie de guru que sempre tá do seu lado, sabe, perguntando como é que você tá e tal. E ela sempre me ensinou uma coisa legal. Ela disse sim, que existe a lei do magnetismo, que é tudo positivo que você fizer, você vai atrair coisas positivas. E negativos, você vai trazer coisa negativa. Então ela sempre disse uma coisa muito importante pra mim. Ela falava assim pra mim: você tem que ter o plano A, B, C, D, F, G, H. Você tem que ter o abecedário pronto, cara. Sabe por quê? Porque não é... Por exemplo, você tem um plano e eu tenho um plano. E você conta comigo. Ô Alex, eu preciso gravar, por exemplo, essa entrevista de hoje. Ah, eu tenho uma entrevista pra fazer com você. Se eu te desse o cano, você ia ter que ter um plano B. Né? E aí, tipo, N motivos. Só que tem gente que chora pelo motivo. Tipo, ele pisou na bola comigo. Vai que aconteceu alguma coisa, furou o pneu do carro, acabou a luz, pode acontecer mil coisas. Então a nossa mente, ela tem que estar preparada primeiro para a desculpa da pessoa que vai dar mancada com a gente. Primeiro a gente tem que colocar assim, não que a gente fique com o pé atrás com todo mundo, não. A gente vai olhar para a pessoa e falar assim, bom, eu vou pedir para ela me ajudar, mas se ela não puder, porque pode acontecer, eu já vou deixar preparado aqui que é um trabalho a menos. Eu já deixo garantido. Se eu não conseguir fazer, ela fez. Mas se ela não conseguir fazer, eu fiz. Essa é a lógica para você conseguir. Porque às vezes as pessoas se encostam. Que nem você falou. As pessoas se encostam. Eu tô esperando porque a empresa falou que vai me chamar. Não espera a empresa te chamar. Manda um currículo ali. Quando se chamar e se chamar 3, 4, aí depois você escolhe. Mas primeiro vá atrás. Segue atrás e depois acontece. Exatamente. É aquilo. Eu tive essa experiência, essa epifania, como posso falar. Essa questão. Porque aquilo, isso por experiência própria. Antes eu esperançava. Só que não era suficiente. O que você tem que fazer? É você criar conteúdo, é você produzir alguma coisa inteligente, rápida. Por exemplo, quando eu bojo as entrevistas, eu já vou bolando já, pensando assim, todas as possibilidades. E sei muito bem que haverá a possibilidade de uma pessoa não poder aceitar. Ou uma possibilidade dela não poder estar fazendo no dia. Mas existe possibilidade de você estar pensando sim, em outros horários, outras chances. Sempre vai ter, sempre. É claro, uma ou outra exceção se houver alguma coisa muito específica, muito importante. Isso a gente sempre fala, a oportunidade é única. Você tem que agarrar aquela oportunidade. É uma coisa que eu pretendo em breve comentar e gravar, às vezes faço esses vídeos, né? Colocando parênteses, eu gosto de fazer vídeos que façam a pessoa refletir, né? Parar um pouco, usar a cabeça e pensar. Por exemplo, a gente brinca. A oportunidade é como se fosse um monte de balas. Você tem 100 balas. Existe mais de 100 pessoas. Todas elas vão tentar pegar essas balas. Só puder apenas pegar uma bala. Todas elas, a grande maioria, pegam as 100 balas. As 100 primeiras pessoas pegam. Mas aquelas que não conseguem, elas não têm essa oportunidade. Exatamente. Sabe que você falou uma coisa que me lembrou meu curso de vendas. Eu já fiz um pouco de tudo, né? Já fui telemarketing, já fui office boy, E eu fiz um curso de vendas uma vez e o palestrante falou assim, ó. Imagina aqui que eu tô com um monte de papel cortado e dobrado. Eu tô com mais de 1000 papéis. Aí se eu jogar em cima da sua cabeça, você vai falar assim, nossa, que idiota, que trouxa, que louco. Me jogando papel por quê? Agora, se eu te perguntasse, antes de eu jogar o papel e falar assim pra você, Eduardo, no meio desses papéis aqui, tem uma nota de R$100 dobrada. Você não vai correr pra abrir qualquer um papel? Você vai catar todos? Aí ele falou assim, ó, então, quando você não sabe o que tem nos papéis que são jogados em cima de você, se chama oportunidade. Você não sabe. Quando você sabe o que tem no meio dos papéis que são jogados em cima de você, se chama meta. Porque você está buscando aquilo que você já sabe que tem nos papéis.
Então, a gente tem que saber o que a gente quer da vida. A gente quer uma oportunidade ou a gente tem uma meta. Não pode confundir. Então, eu fiz do meu trabalho uma oportunidade baseado na minha meta. E acho que é aquilo, né? Hoje em dia, as pessoas têm que começar a pensar um pouquinho mais e achar, não só oportunidades, mas criar um objetivo, criar uma meta. Isso, Exatamente. infelizmente, você vê como que tá a maioria, né? Infelizmente, a maioria não pensa dessa forma. É a patética realidade brasileira, porque o povo, infelizmente, se acomodou demais. Exato. O problema tá onde a gente enxergar o problema. Se a gente enxergar a solução onde tem um problema, a coisa muda. Se a gente parar de ficar reclamando, por exemplo, uma vez a gente estava na fila do Anime Friends para conversar com quem? Com o nosso querido Guilherme Briggs. Eu vi gente furar fila. Cara, o produtor que tava comigo falou assim: nossa, a menina furou. Eu falei, cara, por isso que o Brasil não muda. Porque se ela tá acostumada a furar fila, é o tipo de pessoa que às vezes entra no banco, não se importa que a fila tá quilométrica, e vê um amigo na fila número 2 e fala assim: ô, paga essa conta pra mim. Então, essa atitude de falta de cidadania, a gente tem que educar as pessoas. E como que a gente educa? Sendo artistas. Os artistas têm voz de comando. Eu falo isso direto pro meu grupo, eu falo pros meus amigos. Por exemplo, Luan Santana hoje, quantos fãs ele tem? Milhares. Milhares. Se o Luan Santana lançar um tipo de cabelo, vai ter gente fazendo. Se ele lançar uma tatuagem, vai ter gente fazendo. Só que se ele chegar na ponta do palco e falar assim, ó, pessoal, hoje é dia de doar sangue. Doe sangue. Quantas pessoas não vão doar? Quantas pessoas não vão doar? Então o artista tem voz de comando. Então alguns artistas, não é o caso dele, mas alguns artistas devem ter noção da sua função. Que nem o seu trabalho, o seu canal é de reflexão. É uma pessoa que vai assistir o seu canal e ela vai olhar para a própria vida dela e falar assim, ó, eu preciso mudar de vida. A gente tem que saber a função verdadeira do artista. Não é uma função de ganhar dinheiro, é a função de entreter. A gente tem a missão do bobo da corte, a missão de denunciar as maldades do rei para o público sem ser decapitado. Não é verdade? A gente tem que. Por isso que a gente usa o entretenimento, porque se você fala em forma de música, na época da ditadura, a música falava por si só, e ainda assim tinha gente que era presa. Então, a nossa forma, nós somos bobo da corte, cara. Os artistas são bobo da corte. Não do lado negativo, mas do lado positivo. Nós somos os principais a olhar pro povo e falar assim, gente, vocês têm poder. Não é o governo que tem poder, é você que tem poder. Porque ele precisa de você pra voto. Então abre o teu olho. Toma consciência. Essas coisinhas, sabe? Não só o artista, né? Eu diria que, na verdade, as pessoas com uma certa autoridade, um conhecimento. Né? Quando você tem um conhecimento, nossa, você vai longe. Sim. E importante é você compartilhar isso. Eu deixo isso registrado que é importante. Tudo que a gente procura trabalhar, aprendizado, isso é ponto fundamental. Yeah.